Olá pessoal, esse é o nosso último vídeo do curso de infraestrutura de hardware. O assunto da aula de hoje é memórias. Vamos falar sobre memória RAM, memória flash e memória cache. A memória RAM é de acesso rápido, ou seja, é essencial para acompanhar a velocidade do processador. Esse tipo de memória recebe as informações do HD e as armazena por um tempo, disponibilizando este conteúdo ao processador. No caso, seria muito mais lenta a execução de programa caso o processador tivesse que procurar os dados diretamente no HD. Todos os módulos DIMM são módulos de 64 bits. Muitas placas-mães oferecem a opção de usar dois módulos acessados simultaneamente para melhorar a velocidade de acesso. No caso, esse recurso é chamado de Dual Channel e melhora consideravelmente o desempenho, sobretudo nas placas-mães com vídeo on-board. Vou falar agora sobre os tipos de memória DIMM, que são SDR, DDR, DDR2 e DDR3. Começar pelo SDR. SDR é um tipo de memória de acesso aleatório, dinâmico, síncrono. Tem 168 pinos e 2 chanfros na borda inferior e um ponto de cada lado. Eu utilizo um relógio interno para sincronizar a memória com o computador para melhorar o desempenho, que transfere uma célula de memória para cada pulso de clock. Também utilizo uma fonte de alimentação de 3,3 volts, tem uma capacidade de 256 megabytes por módulo. DDR pode operar com taxas de dados mais rápidas e alcançar maior capacidade. Tem apenas um chanfro na borda inferior e 2 entalhes de cada lado com 184 pinos. Memória DDR duplica o início e o fim de cada pulso de clock para iniciar uma transferência de dados em separado. Usa 2,5 volts, pode ter uma capacidade de até 2 GB por módulo. Agora vou falar sobre DDR2. Eles também utilizam um único chanfro, mas ele está posicionado mais próximo do canto do módulo, que é usado nos módulos DDR. Isso é necessário, pois além das mudanças na forma de acesso, os módulos DDR2 utilizam tensão de 1.8 volts, enquanto os módulos DDR usam 2.5 volts. Dessa forma, é impossível encaixar um módulo DDR2 numa placa antiga. Se fosse possível instalar um módulo DDR2 em uma placa antiga, a maior tensão queimaria o módulo rapidamente. E memória DDR3. Como sugere a lógica, as memórias DDR3 realizam 8 acessos por ciclo, quanto os 4 acessos por ciclo das memórias DDR2. Assim como na tecnologia anterior, os acessos são realizados a endereços subjacentes, de forma que não existe necessidade de aumentar a frequência real das células de memória. Elas também trouxeram uma nova redução na tensão usada, que caiu para apenas 1.5 volts, ao invés dos 1.8 volts usados na memória DDR2. A redução na tensão faz com que o consumo elétrico dos módulos caia proporcionalmente, o que os torna mais atrativos para os fabricantes de notebooks. Limites de endereçamento das memórias. Existem diversos limites com relação ao endereçamento da memória RAM. Durante a história dos micros PCs, causados por limitações do sistema operacional, limitações do chipset e limitações dos processadores,
No caso das versões de 32 bits do Vista, por exemplo, o limite máximo é de 3.12 GB. Ou seja, na maioria dos casos não vale a pena pagar por mais 4 GB de memória, já que apenas uma pequena parte do último GB seria utilizado. Melhor mesmo é se contentar com apenas 3 GB. Memória flash. Diferente das memórias RAM e também das SRAM, a memória flash permite armazenar dados por longos períodos, sem precisar de alimentação elétrica. Graças a isso, a memória flash se tornou rapidamente a tecnologia dominante em cartões de memória, pendrives, HDs de estado sólido, que são os SSDs, memória de armazenamento em câmeras e também celulares. Existem dois tipos de memória flash. A primeira tecnologia de memória flash a se popularizar foi o tipo NOR, que chegou ao mercado em 1988. O problema com as memórias NOR é que elas são muito caras e, embora as leituras sejam rápidas, o tempo de gravação das células é muito alto. Em um chip de memória NOR típico, as operações de gravação demoram cerca de 750 nanosegundos, ou seja, teríamos pouco mais de 1.300 operações de gravação por segundo. Além de mais barato que as NOR, as memórias NAND também são muito mais rápidas na hora de gravar dados. A principal limitação é que elas são endereçadas usando páginas de 2 KB e acessadas através de um barramento serial, ou seja, do ponto de vista do sistema, um cartão de memória flash NAND está mais para um HD do que para uma unidade de memória. Memória cache. Esse tipo de memória possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que a CPU poderá precisar em breve. Ela possibilita que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha o mínimo de tempo ocioso possível. Cada fabricante utiliza a memória cache de uma forma diferente. Isso também pode variar de acordo também com a microarquitetura usada no chip. No entanto, o padrão é que quando a CPU precisa buscar sua primeira instrução, ela terá de ir até a memória RAM, visto que a memória cache estará vazia. Agora vou falar sobre os níveis de memória cache. A memória cache é dividida em alguns níveis, conhecidos como L1, L2, L3. E no caso, eles dizem respeito à proximidade da memória cache das unidades de execução do processador. Ou seja, quanto mais próximo a memória cache estiver do processador, mais rápido vai ser a busca. Bem pessoal, essa foi a nossa videoaula. E não se esqueça de compartilhar e deixar o like. E até a próxima aula.